Trabalho de conclusão de curso. Licenciatura em Pedagogia, 2025. Sala 7, Grupo 6. Integrantes do grupo: Alice Moche, Ângela Maroni, Camila Carneiro, Cristiano Caldeira, Daniela Santos, Elenir Rocha, João Neto, Regina Barres e Shirlene Camargo. Tema: análise da implementação de políticas públicas e seus impactos no processo de alfabetização infantil. Um panorama brasileiro. Introdução. A alfabetização infantil é uma das bases mais importantes para o desenvolvimento de uma nação, tanto no aspecto social como no aspecto também econômico. No Brasil, a educação infantil ela passou de uma visão assistencialista para um modelo que valoriza o cuidado e o aprendizado integrado. Diversas políticas públicas, como o PNAEC, o Programa Criança Alfabetizada, eles foram criados com o objetivo de garantir que todas as crianças aprendam a ler e a escrever até os 7 anos. No entanto, ainda enfrentamos muitos desafios, como desigualdades regionais, infraestrutura precária e falta de formação adequada para professores. Este trabalho analisa a eficácia dessas políticas públicas, considerando a influência de fatores institucionais, sociais e econômicos. A ideia é compreender em que medida essas ações governamentais têm realmente garantido o direito das crianças, conforme previsto na Constituição e no Plano Nacional de Educação. A partir disso, buscamos refletir sobre como aprimorar essas políticas, tornando a alfabetização mais eficaz, equitativa e de qualidade para todas as regiões do país. Objetivo geral: analisar a formulação e a implementação de políticas governamentais voltadas à educação infantil, com foco no processo de alfabetização de crianças, identificando os principais desafios enfrentados nesse contexto. Objetivo específico: investigar com base em pesquisas as principais iniciativas de políticas públicas voltadas à alfabetização de crianças no Brasil, analisar as diretrizes e orientações presentes nas políticas públicas quanto à sua implementação no contexto da educação infantil, discutir o impacto dessas políticas a partir de análise de dados e indicadores relacionados à alfabetização infantil no Brasil. Justificativa: a escolha do tema dessa pesquisa decorre de um desafio significativo enfrentado na formação acadêmica no Brasil. A alfabetização na educação infantil é etapa essencial para o desenvolvimento social, cognitivo e emocional das crianças. A educação infantil constitui a base da formação dos indivíduos, influenciando diretamente suas trajetórias escolares e sociais nesse sentido. Compreender como as políticas públicas são elaboradas, implementadas e avaliadas é fundamental para assegurar o direito à educação e promover a equidade desde os primeiros anos. A mudança de enfoque da abordagem exige uma análise crítica de seus impactos na prática educacional. Adicionalmente, o Brasil possui um arcabouço legal robusto voltado à promoção da equidade e da inclusão na educação, mas é necessário investigar se essas diretrizes têm sido efetivamente aplicadas e com quais resultados. Do ponto de vista acadêmico, investigar o impacto das políticas públicas sobre o processo de alfabetização na educação infantil constitui para o aprofundamento teórico e crítico sobre a formulação e eficácia dessas ações, no campo social e no campo profissional. A pesquisa também se justifica por oferecer subsídios que podem apoiar a melhoria da prática docente e orientar gestores e formuladores de políticas educacionais. Fundamentação teórica. Os principais desafios na implementação de políticas públicas. Ao considerar a implementação de políticas públicas
entendemos que os principais desafios se tornam imediatamente evidentes. Em vista disso, a partir desta sessão, responderemos o primeiro questionamento na introdução, que é: quais são os principais desafios enfrentados na implementação das políticas públicas da alfabetização infantil no Brasil? O diagrama acima é uma representação que contribui para a compreensão de que nem toda política é necessariamente governamental, embora toda política governamental se insira no contexto das políticas públicas, refletindo decisões políticas de que afetam diretamente a sociedade. Em face desses fatos, constata-se que a implementação de políticas públicas direcionadas à alfabetização infantil no Brasil enfrenta uma variedade de desafios. Segundo o Ramal, as políticas necessitam de gestores com excelência e para que o Brasil consiga retomar seu crescimento econômico, não é suficiente implementar apenas ajustes de medidas econômicas, sendo imprescindível que o Ministério da Educação seja reconhecido como uma área estratégica. Segundo o Ramal, as políticas necessitam de gestores com excelência e para que o Brasil consiga retomar seu crescimento econômico, não é suficiente implementar apenas ajustes de medidas econômicas, sendo imprescindível que o Ministério da Educação seja reconhecido como uma área estratégica para o desenvolvimento do país. A eficácia das políticas públicas existentes na educação infantil. Com o objetivo de compreender a eficácia das políticas públicas educacionais, é imprescindível analisar as metas estabelecidas e compará-las com os resultados obtidos em um determinado intervalo de tempo. Neste contexto, o MEC apresenta o Plano Nacional de Educação, PNE, vigorando de 2014 a 2024, contendo 20 metas a serem cumpridas. Dentre essas, para o presente estudo, apresentamos na figura 5 uma análise realizada pelo INEP a respeito das metas relacionadas à alfabetização e seus resultados correspondentes a saber. Figura 5. Metas de monitoramento do PNE. Meta 2. Universalizar o ensino fundamental e garantir que pelo menos 95% dos alunos o concluam na idade recomendada. Meta 4. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o acesso à educação básica da rede regular de ensino. Meta 5. Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Meta 7. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas. Nesse sentido, é válido ressaltar que, apesar de toda a programação prevista para o alcance dessas metas durante os 10 anos, não foram suficientes para que as ações realizadas favorecessem a efetividade do PNE. Critérios de avaliação da eficácia dos programas de alfabetização infantil. A avaliação da eficácia dos programas de alfabetização infantil envolve diversos critérios que buscam garantir resultados confiáveis, identificar falhas, utilizar corretamente os recursos públicos e promover equidade. Segundo o MEC, essas avaliações fazem parte do ciclo das políticas públicas, que inclui as etapas de formulação, implementação, monitoramento e avaliação, podendo ser feitas antes ou após a implementação das políticas. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, instituído próximo ao fim do PNE, Plano Nacional de Educação, tem como meta alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental, por cerca dos 8 anos de idade.
Para isso, utiliza avaliações nacionais e indicadores de proficiência em leitura, escrita e matemática, como a ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização, e o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, a fim de verificar se as ações implementadas reduzem essas disparidades e promovem equidade no acesso à alfabetização. Vamos falar da importância do investimento governamental na infraestrutura escolar, especialmente na educação infantil. A estrutura escolar é um dos pilares fundamentais no desenvolvimento das crianças nos primeiros anos da escola. Salas bem iluminadas, um ambiente seguro e materiais adequados fazem toda a diferença no processo de aprendizagem. Quando o governo investe nesses aspectos, os resultados aparecem no desempenho dos alunos. Pesquisas realizadas por alguns educadores mostram que há uma relação direta com a infraestrutura da escola e o desempenho dos alunos em avaliações como o IDEB e o SAEB. As escolas que oferecem melhores condições tendem a apresentar resultados mais positivos na aprendizagem de seus alunos. Segundo o educador Dermer Valsaviani, o Estado tem o dever de garantir uma educação de qualidade por meio de políticas públicas bem planejadas e com investimentos contínuos. Não se trata apenas de ter escolas, mas de oferecer lugares que ofereçam bem-estar aos alunos e uma educação de qualidade. Portanto, quando falamos em melhorar a alfabetização e aprendizagem, precisamos olhar com atenção em o quanto investem na estrutura da escola. Um ambiente adequado e acolhedor contribui não apenas para o ensino, mas para formar bons cidadãos e pessoas íntegras. A educação infantil é uma etapa crucial no desenvolvimento das crianças. É nesse momento que elas constroem as bases da aprendizagem que vão usar ao longo da vida. Por isso, é muito preocupante quando essas políticas públicas voltadas para essa área são interrompidas. Nos últimos anos, o Brasil criou diversos programas voltados à área da educação infantil, como, por exemplo, o Plano Nacional da Educação, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e o Programa Criança Alfabetizada. Por muitas vezes, esses programas não são mantidos por tempo suficiente ou não recebem o financiamento adequado para gerar mudanças significativas. As interrupções ocorrem, na maioria das vezes, por mudanças de gestões, falta de planejamento ao longo prazo e ausência de acompanhamento de ações. Isso faz com que, mesmo boas iniciativas, não mostrem grandes mudanças significativas no ensino. Segundo pesquisadores, decisões tomadas a níveis federais, estaduais e municipais influenciam diretamente em ações escolares. Por isso, é fundamental que haja uma articulação entre projetos do Ministério da Educação, as secretarias e as escolas. Essa integração é essencial para que projetos pedagógicos se desenvolvam de forma contínua e alinhada. Procedimentos metodológicos. Neste trabalho, adotamos uma abordagem de pesquisa qualitativa e bibliográfica para estudar as políticas públicas voltadas à educação infantil. Começamos com uma revisão de literatura em fontes acadêmicas e institucionais, buscando compreender os fundamentos teóricos e legais que orientam a gestão educacional neste segmento. A pesquisa é de caráter descritivo e exploratório, permitindo mapear práticas educacionais e analisar os seus impactos no desenvolvimento das crianças. Utilizamos como principais referências autores como Bardin, que propõe análise de conteúdo por categorias, e Marconi e Lacato, que destacam a importância de um método científico organizado e flexível. A metodologia aplicada é a mista, combinando dados qualitativos e quantitativos. Isso significa que, além de analisar os textos e documentos, também consideramos dados como taxa de matrícula e recursos investidos. Durante a coleta e análise dos dados, seguimos 3 etapas principais: a pré-análise, a exploração do material e tratamento de dados. Foram examinados documentos oficiais como as políticas públicas, PNA e PNA-IC, e identificadas categorias como objetivos, estratégias e desafios dessas políticas. Por fim, a análise dos resultados permitirá comparar práticas e compreender a eficácia das políticas públicas de alfabetização no Brasil. Todo o processo contou com o acompanhamento do nosso orientador
e ajustes constantes para garantir a qualidade da nossa pesquisa. Resultados e discussões. Resultados e discussões. A análise dos principais desafios na implementação de políticas públicas da educação básica brasileira revela entraves estruturais, econômicos e políticos. Soares e Gotija destacam a negligência da formação continuada de professores, a ausência de plano de carreira, condições de trabalhos inadequadas, evasão escolar e repetência como sintomas da má estruturação educacional. No aspecto econômico, os baixos salários, a desarticulação entre os entes federativos e a municipalização despadronizada dificultam a efetividade das ações, especialmente nos municípios com poucos recursos. No campo político, a descontinuidade das políticas públicas afetadas por mudanças de governo e a falta de planejamento de longo prazo constitui um obstáculo recorrente. Ramal aponta que a gestão educacional deve ser conduzida por profissionais qualificados e reconhece a educação como estratégia para o desenvolvimento nacional. Apesar dos avanços legais nas políticas para a educação infantil, a efetivação ainda enfrenta sérias barreiras estruturais e operacionais, como demonstra a tabela 2 deste trabalho. Dados do SAEB 2021 indicam retrocesso nos índices de proficiência em língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental. O relatório do 4º ciclo de monitoramento do PNE revela que, após uma década de vigência, 90% das metas não foram cumpridas, 13% estão em retrocesso e 30% sem dados disponíveis. Assim, mesmo com a atuação de órgãos sérios, é preciso superar os desafios estruturais, operacionais e políticos para alcançar os avanços reais na educação básica. Considerações finais. Buscamos ao longo desse trabalho identificar e analisar de maneira aprofundada os principais desafios enfrentados na implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização infantil no Brasil. Os dados e estudos apresentados evidenciam que, apesar dos avanços legislativos e normativos nas últimas décadas, persistem significativamente a dificuldade e consolidação de uma educação infantil pública, gratuita e de qualidade para todas as crianças. Entre os desafios destacados, encontra-se as profundas desigualdades regionais e precariedade de infraestrutura escolar em áreas menos favorecidas, a escassez de investimentos contínuos e eficazes e a fragilidade na formação e valorização dos docentes. Durante a elaboração da pesquisa, foi possível identificar que temos vários agentes envolvidos no processo, seja nas esferas governamentais, impactos diretamente, os aspectos técnicos e estruturais, bem como nos âmbitos culturais, sociais e familiares. Como sugestão para a elaboração de trabalhos futuros, o estudo e levantamento de dados voltados somente para uma região do país, ou seja, explorar como se dá na prática a implementação das atividades aplicadas com base nas políticas apresentadas, considerando a cultura local, a valorização, o alinhamento, a programação educacional do município ou do estado, também seria enriquecedor para o meio acadêmico. Agradecimentos.